Boa noite. Inovação acadêmica. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, aí, agradecer a todos, né? Nós conquistamos aí a nota 5, nota máxima na avaliação institucional do MEC. Né? Essa é uma conquista não só da ação da reitoria, mas dos professores, dos funcionários e dos estudantes. Então, parabéns a todos, né? Estamos aí cada vez mais orgulhosos aí da nossa querida Fundação Santo André. Então, muito obrigado. Nós vamos ter hoje à noite, então, a palestra com avaliação por competências com a professora doutora Cíntia Espressigo. A professora Cíntia é graduada em Engenharia de Alimentos, com mestrado e doutorado em Engenharia Química, todos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. É professora titular da PUC do Paraná e, desde 2012, vem trabalhando com inovação no ensino superior, tendo participado de diversas atividades e trabalhado com diversas instituições para mudança do paradigma na educação superior brasileira. Desde 2014, atua como diretora de suporte à graduação, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação da PUC Paraná, que trata dos processos de inovação pedagógica da instituição, onde são centrados as ações voltadas à avaliação por competências e na incorporação de metodologias de ensino focadas em aprendizagem ativa. Então, queria agradecer muito aí a professora Cíntia por ter atendido aí o nosso convite, né, e passo a palavra a ela. Obrigado, professora. Obrigada, professor Rodrigo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente está estudando a respeito de currículos por competências e de avaliação, né, a demanda foi a gente falar sobre avaliação especificamente, que é uma dor dos professores, que é uma grande dúvida, como que a gente faz isso? Então, eu tenho um material aqui que pretende discutir a partir das estratégias de mudanças no paradigma de ensino, como que a gente muda também a nossa forma de avaliar. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Eu queria compartilhar o meu PowerPoint. Deixa eu ver qual é a melhor maneira de fazer. Acho que vou ter que compartilhar a tela. Não está me dando a opção de compartilhar meu PowerPoint aqui. A professora clicou aí na setinha nas opções. Agora está indo. Isso, foi. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estou vendo, está tudo ok. Então, tá jóia. Então, eu queria começar conversando com vocês. Vejam o que é melhor, vocês fazerem as perguntas no meio ou no final. Professor Rodrigo, fique super à vontade, tá? Tá ótimo, Cíntia. Para colocar isso. Então, primeiro, eu queria falar do porquê do ensino por competências, já que a gente vai falar de avaliação por competências, né? A gente precisa se perguntar qual é o perfil do nosso egresso, quem nós queremos formar e quem nós estamos formando. O nosso egresso é alguém preparado para atender demandas do mercado? Ou o nosso egresso também é preparado para repensar o mercado e repensar o mundo? Imaginando que não necessariamente o mercado esteja certo, não necessariamente eu preciso formar alguém que repita o que o mercado já faz. Né? Talvez essa não seja a função primordial da universidade. Nós estamos preparando pessoas... Eu vou só pedir para interromper um pouquinho. Professora Fátima Lernick, a senhora começou a entrou na apresentação, e aí saiu a apresentação da professora Cíntia. Ai, desculpe, eu bati sem querer aqui, já resolvi. Tá bom. Vocês estão vendo a minha apresentação ou eu partilho de novo? Eu acho que é melhor compartilhar de novo, Cíntia. Obrigado. Imagina. Tá, estou compartilhando a tela. Voltaram a ver? Sim. Agora sim. Então, nós estamos preparando pessoas preparadas para enfrentar
o tipo do desafio que a gente tem no mundo ainda, essa fome, essa desigualdade, por exemplo, nós estamos preparando pessoas que estão confortáveis com o avanço tecnológico, que vão aprender ao longo da vida. Nós estamos preparando pessoas para lidar com as mudanças climáticas, para abraçar a diversidade, a multiculturalidade. Preparados para os wicked problems, os problemas muito, muito, muito complexos que existem no planeta hoje, que são resultado da ação humana e que esses jovens que estão na universidade hoje são parte da esperança de solução. Então, aí nós nos perguntamos, olhando para essa situação toda, quem nós precisamos formar? E todas essas palavras que estão nessa nuvem de palavras aqui surgem de vários lugares. Se nós perguntamos para as pessoas que estão enfrentando esses problemas, para as pessoas que estão no mercado, para os egressos, quais são as características de quem sai do ensino superior que são necessárias? Surgem todas essas palavras aqui. E a imensa maioria delas não está ligada diretamente a uma formação apenas técnica. Nós precisamos, portanto, de uma aprendizagem além do conteúdo, é uma aprendizagem um pouco diferente da que nós mesmos tivemos, porque os desafios profissionais que os nossos estudantes vão enfrentar são mais complexos do que os desafios que nós mesmos tínhamos que enfrentar. Então, essa é a motivação para haver uma mudança nos paradigmas de ensino. Por isso que não é válido quando a gente diz, comigo funcionou e para os meus estudantes também tem que funcionar. O contexto é outro. Por isso o ensino tem que ser outro. E aí nós nos perguntamos se os egressos do ensino superior são competentes para esse mundo que os espera, e para esse mundo que já está aqui. E aí eu trouxe uma ideia de o que significa competência, né? Do que a gente está falando. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um texto típico de uma competência que poderia ser uma competência da área de engenharia. Ela sempre começa com um verbo no infinitivo, um verbo de ação, saber agir, conceber soluções de engenharia para a resolução de problemas do cotidiano, demonstrando capacidade de trabalho colaborativo e da aplicação do método de engenharia. Esse poderia ser um texto de uma competência que a gente quer que o nosso estudante desenvolva durante um curso de graduação. Aqui eu trouxe um exemplo da engenharia. Olhando essa competência, a gente consegue observar que não existe uma menção direta a nenhum conteúdo específico. É uma aprendizagem que transcende o conteúdo. Então, o ensino por competências é uma coisa que desafia a tradição que nós temos da centralidade no conteúdo e da centralidade no professor. A competência ela é escrita do ponto de vista do estudante, do que nós esperamos que o estudante seja capaz de fazer. Ela coloca o estudante em ação, e ela exige que o professor ensine além dos temas de estudo, e que ele também avalie além dos temas de estudo. Observem que os professores responsáveis por desenvolver essas competências com os estudantes, esse exemplo de competência, tem que ensinar os estudantes a trabalhar colaborativamente, tem que ensinar os estudantes a aplicar o método de engenharia, tem que ensinar os estudantes a resolver problemas do cotidiano, coisas que normalmente a gente não ensina. Esse estudante vai ter que, inclusive, procurar o problema. Um estudante que normalmente está acostumado a resolver exercícios, o problema vem pronto. Ele nunca olhou para fora e procurou por um problema. E, inclusive, isso faz parte do ensino por competências. Então, é uma mudança muito grande da prática docente.
impacta diretamente nas metodologias de ensino, tá? E, consequentemente, de avaliação. Na PUC, nós temos uma definição de competências baseada em Gerard-Scalon. Ela não é a única possível, é uma entre várias. Existem várias definições de competência. O que importa não é exatamente a definição, o que importa é a consequência dela. Qualquer que seja a definição de competência que uma instituição adote, essa definição sempre traz uma coisa, que é tirar o foco do conteúdo por si mesmo. E só por isso, ela já tem que ser aplaudida. Para nós, na PUC, competência é um saber agir interiorizado e eficaz. E isso significa que o nosso estudante tem que ser capaz de demonstrar esse saber agir funcionando, ele não pode simplesmente tentar e não dar certo. E interiorizado quer dizer que ele faz isso de maneira autônoma, por conta própria. Ele não precisa de ajuda, ele sabe o que fazer. E saber agir, para nós, significa mobilizar, integrar e transferir saberes para resolver uma situação, problema nova. E esses saberes são o conhecimento, que nós chamamos de saber, o saber ser e o saber fazer. Então, mobilizar, integrar e transferir tudo isso para resolver uma situação que o estudante nunca viu. Isso significa para nós demonstrar competência. E essa figura aqui que eu preparei, ela tem como objetivo ilustrar o impacto dessa escolha de ter currículos por competência na ação docente, em termos de metodologia e em termos de avaliação, que é o grande objetivo da nossa conversa hoje. Eu coloquei aqui do lado esquerdo da escala o extremo da compreensão do conteúdo, quando a gente está preocupado que o nosso estudante entenda um conteúdo. E no extremo direito, quando nós estamos preocupados que o estudante desenvolva uma competência. Que tipos de metodologia, tipicamente, nós poderíamos usar? Então, quando nós temos uma preocupação com compreensão do conteúdo, tipicamente, as aulas envolvem exposição e resolução de exercícios, ou resposta a questionário. Tá? Tipicamente é assim. Mas quando eu preciso que o meu estudante desenvolva uma competência, eu descubro que ele não consegue desenvolver uma competência ouvindo o professor explicar como se é competente. Você desenvolve uma competência fazendo, né? Então, nós tendemos a migrar para o lado direito dessa seta. E para desenvolver competência, eu tenho que parar de trabalhar só com exercícios, que são coisas extremamente fechadas, que tem gabarito, que tem uma resposta única. Eu tenho que migrar para problemas estruturados, por exemplo, no meio do caminho. Então, problemas que não tenham tanta informação quanto os exercícios, que sejam um pouco mais ambíguos, que permitam mais do que uma solução, até chegar aos problemas pouco estruturados, que são muito similares àquilo que o estudante vai enfrentar na vida. Então, o estudante não vai, no caso de uma disciplina da área da saúde, por exemplo, ele não vai resolver um caso em que ele recebe todas as informações daquele paciente. Ele vai receber só um paciente. E ele precisa, inclusive, definir quais são as perguntas que ele vai fazer para o paciente. Essa é a diferença entre um exercício e um problema pouco estruturado. Eu posso trabalhar com isso na engenharia também. Um exercício normalmente tem todos os dados para o estudante. E ele tem um gabarito, ele tem uma resposta única. A vida não é um exercício, a vida são problemas. Então, na vida, o estudante está numa fábrica e ele precisa transportar alguma coisa de um equipamento ao outro. Essa é a única informação que ele tem. Ele precisa fazer as perguntas. Ele precisa pensar sozinho como que ele vai fazer o transporte. Que material ele vai usar. Quais são as propriedades do material. E, para isso, ele tem que ser capaz de pesquisa, de localizar os dados. Tá?
Então, se eu quero que o meu estudante, por exemplo, naquele exemplo da engenharia, seja capaz de conceber soluções, eu não estou dizendo que ele é capaz de resolver exercícios, eu estou dizendo que ele é capaz de olhar para um problema de contexto real, ou que poderia perfeitamente ser real, e mobilizar conhecimentos para resolver aquilo. Isso impacta, aqui em cinza eu coloquei umas caixinhas, isso aqui é o que impacta na ação docente. Então, um professor que deixa um exercício para trabalhar com problemas pouco estruturados, ele tem que fazer perguntas para o aluno dele. Quais hipóteses você levantaria para resolver esse problema? Quais são os requisitos que você tem que atender? A solução que você teve responde para os requisitos? Isso é validação. Que decisão você tomaria? Então, eu preciso pensar minha prática de ensino, não assim, eu entrego um questionário ou uma lista de exercícios para os meus alunos, mas se eu quero que ele desenvolva uma aprendizagem mais profunda, eu preciso entregar para eles um problema que os faça pensar. E preciso exercitar com eles o pensamento que um profissional usaria perante um problema similar àquele. Isso envolve colocar essas outras perguntas para os nossos estudantes. Então, tomar a decisão de ter um currículo por competência significa tomar uma decisão de mudar totalmente o paradigma tradicional de ensino, que vários professores já desenvolvem, mas muitos ainda não. E da mesma forma como nós precisamos mudar o nosso paradigma de ensino, nós também precisamos mudar o paradigma de avaliação. E a avaliação que é recomendada para avaliar uma competência sempre é uma avaliação autêntica. Sempre é uma avaliação que analise a profundidade da aprendizagem daquele estudante. Porque desenvolver competências é desenvolver aprendizagens muito profundas. É desenvolver capacidade de mobilização de recursos e não de memorizar coisas que possam ser facilmente repetidas de cor em uma prova. Então, a avaliação autêntica, ela é fundamental num currículo por competências. E essa é uma definição de Grant Wiggins sobre o que significa avaliação autêntica. São problemas engajadores e significativos, ou questões importantes, que demandam dos estudantes o uso do conhecimento para desempenho criativo e efetivo. Significa que pode ter mais do que uma solução? E isso pode ser um desafio de frio na barriga para os professores. Como é que eu dou conta de múltiplas soluções? Né? Nós precisamos nos desenvolver com relação a isso. Esses problemas engajadores, quer dizer, que mobilizam a atenção dos estudantes, e os estudantes veem significado nesses problemas porque eles poderiam perfeitamente fazer parte da vida profissional. Eles podem ser réplicas, então eles podem realmente ter acontecido, ou podem ser análogos. O importante é que o estudante perceba que esses problemas ou fazem parte do contexto profissional, ou poderiam perfeitamente fazer, do contexto profissional ou do cotidiano. Então, por isso que eu coloquei aqui o exemplo da ponte quebrada. Então, um exercício seria dar para os estudantes todos os dados para eles calcularem uma ponte, e um problema seria eles descobrirem por que essa ponte ruiu, o que foi que aconteceu, e o estudante tem que descobrir tudo. Ele tem que descobrir os dados, ele tem que fazer as perguntas, ele tem que levantar as hipóteses, e ele tem que chegar a uma proposta de solução, e com isso mobilizar uma série de conhecimentos que ele tem. E uma coisa que é importante com relação à avaliação por competências e a avaliação autêntica são os critérios, porque é muito distinto eu ter uma avaliação que tenha gabarito ou eu ter instrumento de avaliação que não tem gabarito. E dependendo das hipóteses que o estudante levantar, ele pode chegar a respostas diferentes, e nós temos que avaliar a coerência dessas hipóteses e a coerência do desenvolvimento desse raciocínio. Então, é bem importante que o estudante saiba
o que é que nós, professores, esperamos deles. Então, os critérios de avaliação claros e disponíveis com antecedência são fundamentais. As pessoas se preparam para uma avaliação de acordo com a forma como elas serão avaliadas. Então, se um estudante está preparado para fazer uma prova de múltipla escolha, por exemplo, ele vai se preparar de uma maneira. Agora, se ele sabe que ele vai ser avaliado por meio da resolução de um problema complexo, o preparo dele será totalmente diferente. Então, se nós queremos que os estudantes tenham êxito nas avaliações, além de prepará-los para isso durante as nossas aulas, nós precisamos deixar claro para eles como que eles serão avaliados e o que nós esperamos ver. Então, por exemplo, eu voltei lá àquela competência. Se eu tenho que avaliar se o estudante concebe soluções de engenharia para resolver os problemas, demonstrando capacidade de trabalho colaborativo e da aplicação do método de engenharia, eu posso usar como atividade de avaliação, por exemplo, o projeto de uma solução para um problema identificado. Eu posso solicitar que o estudante identifique um problema e que projete uma solução para ele. Um problema aberto como esse. E eu posso ter vários critérios de avaliação, eu coloquei alguns aqui, que poderiam ser exemplos disso. Então, eu posso analisar, por exemplo, se o estudante formula o problema com base em dados, sintomas, evidências e hipóteses. Eu preciso avaliar se ele demonstra efetiva cooperação no trabalho em equipe. Puxa vida, tem um saber ser aqui. Se eu coloquei na competência que eu espero que ele demonstre capacidade de trabalho colaborativo, eu também preciso avaliar isso. Tudo que eu espero dele precisa ser avaliado, inclusive o saber ser, que pode parecer inicialmente algo extremamente subjetivo, mas que pode se tornar algo objetivo conforme os critérios de avaliação. Eu preciso avaliar se o estudante aplica corretamente o método de engenharia para solucionar problemas. Não basta a solução, eu preciso ver se ele aplica o método. Eu quero desenvolver isso com ele. E se ele analisa a adequação de soluções em relação a requisitos, restrições, riscos e benefícios. Tá? Todos esses podem ser critérios de avaliação. E eu entrego para o meu estudante esses critérios junto com a proposta da atividade. Então, eu digo para ele, eu vou avaliar se você desenvolveu essa competência por meio de um projeto. Eu quero que você projete a solução para um problema que você mesmo vai identificar. E o que eu quero enxergar nesse projeto de solução? Eu quero enxergar esses critérios de avaliação. Quero verificar se você formula o problema dessa forma, se você demonstra cooperação com o trabalho em equipe, se você aplica corretamente o método de engenharia, se você analisa a adequação das soluções. Imaginem um estudante recebendo essa demanda. Ele vai olhar para esses critérios de avaliação e ele vai começar a mobilizar estratégias para demonstrar isso para o professor. Então, imaginem o quanto ele mesmo vai se auto-questionar. Será que eu estou sendo capaz de formular o problema? O que eu devo fazer para demonstrar que eu trabalhei efetivamente em equipe? E assim ele vai mobilizar estratégias para responder à sua demanda. E certamente o projeto de solução que você vai receber vai ser muito melhor do que se você desse simplesmente para ele, eu quero que você faça esse projeto, e não dissesse para ele o que você espera, não entregasse para ele antecipadamente os critérios de avaliação. Quando a gente faz uma avaliação dessa maneira, a gente, no fundo, está fazendo uma avaliação não só da aprendizagem, mas para a aprendizagem. Porque a própria atividade de avaliação vai ser uma fonte inestimável de aprendizagem dos nossos estudantes. Essa avaliação é bem importante que ela seja processual. Não vale a gente não enxergar o estudante em nenhum momento durante as aulas e, de repente, pedir para ele fazer alguma coisa extremamente difícil que ele vai fazer sozinho. Ele não está preparado para aquilo. A forma eficaz de
aprendizagem é que a avaliação seja usada como meio para aprender. E que essa avaliação seja usada pelo professor para ele perceber os estudantes, dar feedback imediato e ajustar suas estratégias de ensino para que aqueles estudantes que não estejam aprendendo passem a aprender. E é isso que a gente chama de avaliação formativa. É uma avaliação que não necessariamente vale nota, ou até pode valer, mas é até melhor que não valha nota. Mas é uma avaliação no meio do processo que, quando bem usada, permite que o professor faça adaptações e o estudante também. São avaliações que vão permitindo o ajuste do processo durante o semestre, para que o estudante esteja pronto para uma avaliação sumativa. E certamente, se você é eficiente na formação dos seus estudantes, eles estarão preparados para a avaliação sumativa. A avaliação sumativa é aquela que a gente guarda para o fim do processo, quando nós vamos emitir o julgamento. Passou ou não passou? Eu não ajudo mais o meu estudante, ele tem que demonstrar a competência ou o resultado de aprendizagem sem ajuda, mas eu fiz um trabalho prévio de preparo. Então, eu tenho muita segurança de que o estudante vai conseguir, que ele vai dar conta. Esse processo de avaliações formativas antes das avaliações sumativas, ele reduz a ansiedade dos estudantes e melhora muito os resultados de aprendizagem. Quando a gente está num currículo por competências, que nós precisamos que o estudante desenvolva essas aprendizagens mais profundas, automaticamente nós precisamos lançar mão de metodologias de ensino diferenciadas. E isso é interessante porque o professor seleciona a metodologia de ensino a partir de um objetivo muito claro. Qual é a aprendizagem que eu espero enxergar no meu estudante? Eu preciso que o meu estudante saiba analisar uma situação. Não adianta eu dar para ele 50 minutos de aula expositiva explicando como analisar uma situação. Eu preciso colocar o meu estudante para analisar uma situação. Necessariamente, quando nós aumentamos a dimensão cognitiva, a exigência sobre os estudantes, que é o que acontece no currículo por competências, necessariamente nós precisamos revisar os métodos de ensino. A metodologia de aula expositiva dialogada que a gente usava não vale mais. Ela é ineficiente. Ela não leva a aprendizagens mais profundas, de mais alto nível. E aí nós somos obrigados a ficar quietinhos e colocar o nosso estudante para fazer, o nosso estudante para falar. E quando nós fazemos isso, nós criamos, sem trabalho nenhum, infinitas oportunidades de avaliação formativa. Quando eu entrego para o meu estudante alguma coisa para fazer em aula, e eu paro de falar, e percorro as mesas, ou, quando eu estou remotamente, eu aguardo que eles respondam uma questão para mim no Mentimeter, ou preencham um documento para eu ver o que eles estão fazendo, eu vou navegando pelas soluções deles. Eu tenho uma oportunidade incrível de observar o que eles estão dizendo. Eu vejo as falhas conceituais. Eu percebo que eles não estão entendendo. Eu tenho os estudantes na minha mão. Eu percebo claramente como é que está a aprendizagem deles. E naquele instante, eu posso chamar a turma toda, dizer, para tudo, todo mundo aqui comigo. Estou percebendo que tem uma falha de conceito aqui. E eu dou 2 minutos de explicação a respeito daquilo. E eu tenho certeza que eu vou ter 100% de atenção da turma. A turma já está se degladiando com aquele problema. Eu percebi, eu não tinha planejado essa explicação. Eu ajustei isso a partir do que eu percebi na hora. Dei a explicação, os alunos vão ficar felizes. Puxa vida, entendi. Vão voltar para a atividade e vão resolver aquilo. E eles aprenderam. Eles ouviram você e eles praticaram. Eles tinham 100% de atenção
naquele momento. Então, eu considero metodologias de aprendizagem ativa imprescindíveis, porque elas são oportunidades do professor ficar quieto e conseguir ouvir os seus estudantes, e, portanto, são oportunidades inestimáveis de avaliação formativa, tá? Com feedback imediato. E aí eu queria comentar um pouquinho também sobre esses critérios de avaliação, quando nós temos essas avaliações mais complexas, que não tem gabarito, que são as rubricas. A importância desse tipo de instrumento. As rubricas, elas permitem redução da subjetividade, mesmo que, aparentemente, os critérios de avaliação sejam subjetivos. As rubricas permitem colocar muito claramente para o estudante o que se espera dele, e não deixar a avaliação com o professor como algo assim, achei feio, achei bonito. Isso é subjetivo. A gente coloca muito objetivo. Tá na escala, não tá na escala. Tá? Isso permite que o estudante compare o que ele está fazendo com o que é esperado. Já comentei sobre isso, é uma nova forma de estudar. E dá muita transparência para o processo. Eu sei como o professor vai olhar a minha atividade, eu sei. Não vai ser uma surpresa para mim. E isso reduz imensamente, 99%, as reclamações sobre notas. Quando o professor começa a usar rubricas e começa a disponibilizar isso com antecedência para os alunos, não tem mais reclamação sobre notas. O professor tica lá nos itens da rubrica que não foram atendidos e o estudante é capaz de olhar para o trabalho dele e dizer, realmente, eu preciso melhorar isso aqui. Isso é uma coisa que a gente quer desenvolver, uma aprendizagem importante para os nossos estudantes, né? Metacognição, receber feedback, refletir sobre o que eu vou fazer com esse feedback que eu recebi do meu professor. Aí aqui eu coloco um exemplo de algo que poderia ser uma rubrica para avaliar a capacidade do estudante formular um problema. Então, esse aqui seria o descritor. Então, eu coloquei aqui uma rubrica que tem 4 níveis. Desenvolvido acima do esperado, desenvolvido, isso aqui é o suficiente para mim, o aluno passaria, seria aprovado com esse desenvolvido. Um parcialmente desenvolvido, aqui poderia ser algo assim, ele não passa direto, mas ele pode ir para o exame final ainda, ou não desenvolvido, aqui não tem recuperação. E a gente pode escolher a quantidade que a gente quiser de categorias para as nossas rubricas, tá? Isso está na mão do professor. Então, aqui uma forma de fazer. Quem receberia uma nota máxima, desenvolvido acima do esperado? Isso aqui poderia ser um número também, poderia equivaler ao 10. Então, o estudante que, na formulação do problema, fez o levantamento de necessidades com todos os usuários a partir de protocolo, realizou a análise dos dados e apresentou-os de forma coerente, elaborou especificações a partir do levantamento com o usuário e as apresentou ordenadas por importância, apresentou valores, meta, riscos e objetivos totalmente coerentes com o contexto. Esses podem ser critérios para uma nota 10. O professor pode definir aqui quanto de detalhe ele quer dar. Às vezes, dar muito detalhes é quase dar a resposta para o aluno. E é isso que o professor tem que tomar cuidado. Qual é o grau de detalhamento que ele pode colocar aqui? Não tem uma receita para isso, depende do contexto. Tá? Se eu pegar esses 4 itens da rubrica de desempenho máximo e tirar algumas coisas, permitir alguns erros, eu vou ter a rubrica do que eu aceito, do meu critério mínimo de desempenho, que aqui é o desenvolvido. Então, eu digo assim, ó, fez o levantamento de necessidades apenas com os usuários externos. Teve usuários internos que ele não considerou. Eu permito esse erro. Realizou a análise dos dados e apresentou-os de forma coerente. Disso aqui eu não abri mão. Observem que esse critério é igualzinho ao critério de nota máxima. Se ele não analisar os dados e apresentar de forma coerente, eu não consigo aprová-lo. Elaborou a maioria das especificações. Vejam que aqui eu solicitava que ele tivesse elaborado todas as especificações. Eu não coloquei a maioria.
Apresentou valores, meta, riscos e objetivos suficientemente coerentes com o contexto. Aqui eu pedia totalmente coerentes com o contexto. E assim eu vou descendo o grau de exigência para os próximos itens, tá? Então, eu coloco aqui, apresentou os dados de forma confusa, sem relação clara com o levantamento feito com os usuários. Apresentou uma lista de especificações e não se consegue identificar de onde ele retirou essas especificações. Então, aqui aparecem vários problemas na atividade do estudante que não permitem que essa atividade seja aceita num critério de aprovação, por exemplo. E o não desenvolvido é quando apresentou apenas as necessidades sem indicar sua origem e não apresentou as especificações, por exemplo. Então, está muito pouco desenvolvido esse item. Nós podemos fazer também uma rubrica para algo que é um saber ser, que é o trabalho colaborativo, a capacidade de colaborar com os outros. Então, olha só como nós podemos avaliar isso, que aparentemente parece ser algo subjetivo. Nós podemos objetivar isso na rubrica, por exemplo, dizendo assim, de modo geral, o estudante respeitou o cronograma de atividades que foi estabelecido pelo time. Ele elaborou perguntas úteis, ou perguntas desafiadoras. Ele se preparou bem para fazer as atividades da disciplina. Ele forneceu feedback relevante para os colegas do time, e ele aceitou o feedback dos colegas do time. Como que nós podemos avaliar isso? Nós podemos perguntar isso para os alunos, e nós podemos também perguntar isso para cada estudante. Então, eu posso, por exemplo, solicitar que o estudante escreva uma espécie de portfólio, dando exemplos. Conte para mim. Me dê exemplos de como você respeitou o cronograma de atividades do time. Me dê exemplos de perguntas que você tenha feito para o seu grupo. Conta para mim como que você se preparou para realizar as atividades da disciplina. Que feedbacks você deu para os seus colegas? E que feedbacks que você recebeu dos seus colegas de time e como é que você refletiu a respeito disso? Então, eu posso ter o meu estudante contando para mim, e eu posso ter os colegas dele de equipe contando para mim, e eu comparo as coisas. E aí consigo avaliar se ele demonstra capacidade de trabalho colaborativo. Aí eu posso dizer assim, bom, eu aceito que ele não seja perfeito, e eu aceito como desenvolvido se ele demonstrar 3 dessas 5 afirmações. Tá? Esse é um critério que o professor estabelece. Nós colocamos a altura da barra, onde nós achamos que é adequado para o grau de maturidade dos nossos estudantes, para o tipo de disciplina que a gente tem, para a situação em que a gente está. Tá? E aí, uma mensagem que eu queria deixar é sobre a importância dessa mudança. Se você não tem ideia de por onde começar, eu não sei como fazer com a minha disciplina, né? A minha sugestão é que você comece pensando no que você gostaria de enxergar o seu estudante fazendo. E, a partir disso, desenhar a avaliação. A partir da avaliação, nós conseguimos desenhar tudo que vem antes. Se eu sei o que eu quero enxergar de resultado de aprendizagem do meu estudante, se eu sei como que eu vou avaliá-lo, eu posso planejar uma série de atividades de ensino que vão fazer com que o meu estudante chegue lá. Isso a gente chama de backwards design. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o alvo. E aí eu vou planejando tudo que vem antes para ter certeza de que eu vou conseguir alcançar aquele alvo. Aqui eu deixo aqui algumas referências para vocês, né? O nosso contato do Centro de Ensino e Aprendizagem da PUC, que é quem desenvolve toda a formação docente e que dá suporte na PUC para todas essas inovações de ensino, e me coloco à disposição agora para a gente conversar, tá? Tirar as dúvidas que vocês tenham, compartilhar ideias. Professora Cíntia, agradeço aí a apresentação, né? Quando a gente fala em avaliar por competências, né, nós estamos falando em preparar o nosso egresso para a vida,
né? Isso. É preparado para a vida, porque a vida não vai dar o exercício, né, com todas as variáveis. Não vai! Né? A vida vai nos dar situações onde Problema. veja, nós não estamos falando, pessoal, em nenhum momento que é para você tirar qualquer embasamento teórico. Não é isso. Né? Nós estamos falando é que quando você trabalha por projetos, quando você trabalha com problemas, quando você trabalha com situações problema, né, você tem um estudante muito mais preparado para enfrentar os desafios. Né? Então, eu vejo que a instituição, né, o nosso principal diferencial enquanto instituição de ensino, né, não é o preço, nós não podemos concorrer por preço, nós temos que concorrer por qualidade. Né? Senão nós vamos ser engolidos por outras instituições que oferecem cursos a R$ 99. Né? Então, para a gente desenvolver essa qualidade e entregar um profissional de qualidade, nós temos que entregar um profissional que saiba, né, enfrentar os desafios e se preparar para esses desafios. Né? Então, nesse sentido, nós, da reitoria, conclamamos todos os docentes a refletirem a sua prática pedagógica, né, e verificarem como incorporarem essa prática pedagógica nas suas aulas. Logicamente, como a professora Cíntia colocou, né, não adianta você dar todas as aulas semanais expositivas e na prova final você querer cobrar uma situação problema, um projeto. Aí a sua avaliação, a média vai lá para 0. Né? Então, é um preparo. Né? E você vai soltando. Né? É igual aquela criança que está aprendendo a andar. Ela começa com um carrinho, o pai vai segurando a mão, depois vai soltando até que ela anda sozinha. Mas cada vitória, cada passo que ela vai dando sozinha é uma conquista que é a ser comemorada. E você é o mentor dessa conquista, enquanto docente. Né? Nós vamos abrir aí as inscrições, então. Né? Aqueles que quiserem se inscrever, eu peço que ergam a mãozinha aí no Moodle Rooms, aqui no Google Meet. Lembrando, pessoal, que nós adquirimos o Google Salas Temáticas. Então, você consegue, mesmo de forma virtual, dividir aqui em salas temáticas, com quantos grupos você quiser, com qual o número de alunos que você quer, de forma automática ou de forma definida, para promover justamente novas metodologias, mesmo de forma virtual. Né? Então, tem aí o professor Jefferson, depois o professor Samuel. Professor Jefferson, por favor. Estão me ouvindo? Só um pouquinho mais alto, Jefferson. Tá. Estão me ouvindo? Melhorou um pouquinho? Um pouquinho, isso. Ah, tá. É que eu estou com microfone, estou com fone de ouvido aqui. Tá. Bom, Cíntia, primeiro eu quero te dar os parabéns pelo tema, que eu considero particularmente muito interessante, e a sua coragem em trabalhar com isso, porque eu acredito que não seja fácil, né? Eu tenho, assim como a maioria, quase todos os colegas aqui, né, décadas de experiência no ensino superior, né? E uma das coisas que mais me deu prazer no ensino superior foi trabalhar com, assim, não era ensino por competência, tá? Da forma que você falou, tá? Mas trabalhar com projetos interdisciplinares. E trabalhei por muitos anos com isso. Então, eram trabalhos em grupo, e a gente desenvolvia os trabalhos sempre contextualizando o trabalho, a importância do trabalho, com cronogramas, dando feedbacks, inclusive a parte da avaliação, que eu achei muito interessante que você falou. A gente não usava esse termo rubrica que você utilizou, mas a gente tinha um critério de avaliação, um processo de avaliação dessa maneira, né? Do que você explicou da rubrica, sem saber de ensino por competência, nada disso, né? Só que na época, assim, isso que eu queria ponderar contigo, né? Eu vi que você, permita-me te chamar dessa maneira, né? A professora da PUC do Paraná, né? PUC do Paraná, professora titular da PUC do Paraná, né? Então, imagino que você tenha uma dedicação, talvez integral, por ser professora titular, né? Do Paraná. Quando eu trabalhava com projetos,
eu tinha uma dedicação também integral, né? Então, e eu sei o trabalho a dedicação do grupo de professores, e era um grupo, e assim, a gente trabalhava não com um professor, era um grupo de professores, né? Um grupo de professores atuando em cada projeto. Então, demandava muito tempo, um trabalho, assim, gigantesco, né? Era muito gratificante, mas era assim, é impossível de fazer simplesmente dando uma sentadinha no computador e papapá, né? Não dá, né? Então, eu queria te perguntar isso, se você, assim, essa questão prática, entendeu? Assim, professores horistas, por exemplo, né? Que, vamos falar na prática, tá? Professores horistas que recebem por hora aula, né? Eu sei que sempre vão falar, dá para fazer, tal, não sei o quê, né? Mas é um trabalho bem complexo, muito bonito e que com resultados muito bons, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a essa questão prática, né? E o que mais? É isso. Obrigado. Bom, eu acho que o professor tem que fazer, tem que adotar uma metodologia que caiba nas possibilidades dele, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre o que é sustentável e aquilo que é estratégico e super importante para a aprendizagem dos alunos. Existem várias maneiras da gente reduzir o trabalho do professor e aumentar o trabalho do estudante. Porque quem tem que trabalhar de fato é o estudante. O estudante tem que trabalhar muito mais do que o professor. Então, o que eu vejo? Hoje, o professor que é horista, ele recebe um percentual, normalmente uma hora atividade, né, que é um percentual para preparo de material e tudo. Se o professor percebe que o valor que ele recebe por hora é um valor digno, normalmente esse professor não precisa ter vários empregos, né? E ele consegue se dedicar a essa ação docente. Tá? Eu não vejo muito que isso, quando o professor gosta do que ele faz, e ele acha que ele está sendo bem remunerado por aquilo, ele se prepara, ele cria atividades novas e ele usa estratégias que realmente resultem em melhor aprendizagem. Ele não se preocupa muito, não é uma pessoa que conta horas. É uma pessoa que se ela viu alguma coisa nova e ela vai estudar aquilo durante 3 horas porque ela acha que aquilo vai ser importante para os alunos e ela quer aprender sobre aquilo. Ela não vai deixar de fazer aquilo, ou de criar uma atividade na casa dela, porque ela vai contar que ela gastou 2 horas com os alunos e que ela tem 12% de hora atividade, então ela só poderia gastar tantos minutos com aquilo ali. O professor não faz isso, assim como um outro profissional de qualquer área não faça. Então, um profissional da área de saúde que trabalha no hospital, ele descobre que tem uma estratégia nova, uma técnica nova, e ele resolve se aprofundar naquilo ali. É por conta dele. Nem sempre o hospital pagou para ele. Os profissionais, eles crescem na sua profissão por iniciativa própria. Eles não dependem apenas da formação que os empregadores fornecem para eles. E é assim que eles aumentam a sua própria empregabilidade, se tornam relevantes, né, e altamente recomendados. Então, eles aumentam a reputação. Então, eu vejo que os professores funcionam assim também. Os nossos professores aqui, mesmo os horistas, eles criam atividades incríveis, assim. E eles procuram o Centro de Ensino e Aprendizagem para conseguir estratégias que reduzam o trabalho braçal. Eu acho que a grande preocupação dos professores é reduzir aquele trabalho braçal em que eles veem pouco valor.
Então, gastar muito tempo em algumas correções de erros básicos, sabe, que te tomam um tempo gigante e você vê que não agrega valor na aprendizagem do aluno. Então, a gente procura orientar os professores com estratégias que ele pode usar para que os próprios estudantes corrijam os trabalhos uns dos outros, por exemplo, antes de entregar para a gente. Eu gosto de fazer isso. Então, antes dos alunos entregarem as coisas para mim, eu peço para eles entregarem para os colegas e para os colegas fazerem correção. E aí eles revisam e depois eles mandam para mim. Eu recebo um negócio que já está assim, revisado pelos pares. Então, isso eu percebo que dá muita aprendizagem para os alunos, porque quando eu corrijo um trabalho do outro, eu vejo erros que eu mesmo cometi que eu não tinha percebido, e eu volto lá no meu trabalho e corrijo, né? E isso reduz muito o meu próprio trabalho, tá? Então, eu acho que o professor tem que ter um salário digno, eu acho que ele tem que ser valorizado, que ele tem que ter condições de trabalho, porque se ele sentir que ele não tem condições, ele vai abandonar, tá? Mas eu não acho que o professor deva contar horas de esforço. Eu acho que se ele quiser realmente se dedicar à profissão docente, ele precisa fazer o que todos os outros profissionais fazem, e que a gente, inclusive, ensina para os nossos estudantes. A gente diz, você tem que ser um aprendiz ao longo da vida. Você tem que se manter atualizado na sua profissão. É sua responsabilidade de advogado estudar quando sai uma nova lei. É sua responsabilidade de engenheiro aprender uma nova estratégia ou um novo software de desenho. É sua responsabilidade. Caso contrário, você está fora do mercado. O professor, quando ele assume a profissão de docente como sua profissão, quando ele começa a se ver como professor e não só como engenheiro, advogado, médico, eu sou professor, é minha obrigação evoluir como docente. Eu não posso dizer para os meus estudantes que eles têm que evoluir como profissionais e eu, como profissional professor, me dou ao luxo de usar as mesmas estratégias de ensino que eu uso há 20 anos e achar que eu vou fazer isso impunemente. O professor não pode ser o único profissional que acha que pode não evoluir do ponto de vista das suas estratégias, né? Agora, se um professor está numa situação que ele se sente desvalorizado, que ele está sufocado, que ele percebe que ele não tem condições de fazer aquele trabalho, aí realmente é a hora de se questionar se realmente deve continuar ali, e eu acho que ele pode dizer, eu não consigo evoluir porque eu não tenho a condição de trabalho, sabe? Essa é a minha opinião. Eu acho interessante o que você falou, concordo contigo, com tudo que você falou, né? Inclusive, o professor é uma missão, né? É uma missão, você precisa ter um dom para ser professor, né? E é uma missão, principalmente aqui no Brasil, né? Então, acho que todos os professores, eles têm essa característica, né? Quando a gente, mesmo os usoristas, né, tem essa característica, porque para a gente poder entrar numa sala de aula e ministrar um curso, a quantidade de, vamos falar assim, não dá para contar horas, realmente não dá para contar horas. Quem conta horas não é docente, né? Porque o trabalho que a gente tem de pesquisa, de preparação de material, de aperfeiçoamento, de estudo contínuo ao longo da vida, é gigantesco, né? Seja professor horista ou mensalista. Então, é até incompatível um professor, vamos dizer assim, horista, né? Não ter esse tipo de postura, né? O que eu coloco é assim, a questão prática, né? Dessa atividade, desse tipo de aprendizado, né? Por competência, né? Porque eu já trabalhei, assim, um bom tempo com algo que nos chamava, não tinha esse nome, né? Mas eu sei realmente, assim, o trabalho que dá, assim, é gigantesco, né? Quando você falou aí na PUC, cortou o áudio, eu não consegui ouvir, aqui eu peço até desculpas, tá? Mas a PUC, por exemplo, tem uma remuneração para os professores, né? Pelo que eu ouvi aqui, mais ou menos, mas cortou o áudio, né? Não que eu acho que isso seja... assim, a hora atividade. A hora atividade, né?
Mas, assim, É 12% sobre a hora letiva. então, mas isso, assim, para o professor, assim, até para uma forma o professor se sentir até valorizado, né, profissionalmente, né, que nem você disse, né? Eu acho as ideias Eu muito acho boas, assim que as ideias são... as únicas... o resultado assim, pode ser muito bom também. As únicas as profissões que batem, que só batem ponto e que são menos intelectuais, que a pessoa ela faz uma atividade naquele horário e depois ela vai para casa e ela não pensa mais naquilo, são as profissões mais operacionais, né? Todas as profissões que envolvem conhecimento, saber, desenvolver pessoas, o ensino é algo extremamente complexo. Quanto mais do cognitivo aquela profissão exige, mais a pessoa vai se dedicar àquilo, né? É mais difícil ela desligar e menos ela vai ficar lá contabilizando quanto tempo eu trabalhei, né? Quanto mais a cabeça você use, menos os braços, é maior a probabilidade disso acontecer, né? E aí eu vejo, assim, os professores que evoluem em estratégias de ensino, que evoluem na sua própria profissão, são professores que vão se tornar imprescindíveis. E quem se torna imprescindível tem trabalho. Em qualquer lugar. E melhora a sua qualidade de emprego. Todo mundo vai querer esse professor que os alunos amam. Todo mundo vai querer esse professor que realmente consegue resultados para desenvolver competências. Isso é mosca branca. Isso é algo raro. Né? Então, todo mundo quer se tornar raro. Ou pelo menos quase todo mundo, eu acho, do meio profissional. E tem uma coisa da alegria, né? Porque quando a gente faz uma coisa na sala de aula e você vê que o aluno aprendeu, e que o aluno teve aquele momento ahá, e que ele falou para os outros professores, nossa, eu adoro a professora Cíntia, meu Deus, você vai para casa voando, assim, você pode até, você esquece até do salário que você recebe. É aquilo ali que alimenta a gente, né? Então, tem outras coisas, eu acho, que estão por trás disso. Eu ia fazer só uma colocação também. Eu vejo o seguinte, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então, se a gente quiser... não, eu vou aplicar fazendo um projeto individual, numa sala, como o professor Jefferson falou, às vezes você tem lá 50, 60, 70 alunos, não dá para você pensar num projeto individual, né? Senão a sua carga docente fica muito sobrecarregada. Mas se você pensa, olha, eu vou fazer um projeto, um grupo de 4 alunos, 5 alunos, quer dizer, de vez de você ter lá 60 trabalhos para corrigir, você vai ter 15. Você vai ter 20. Aí a coisa começa a ficar, mesmo em salas de grupos maiores, ela começa a ficar mais facilitada para a atuação do professor. Uma ação que eu uso muito nas minhas aulas é trabalhar com oficina. Eu tenho um projeto semestral na aula, que ele tem que entregar, o resultado final ele tem que fazer aquele projeto. Só que ele tem os KPIs, né? Tem os pontos de entrega a cada aula, onde eu vou dando, né, os subsídios, né, e ele vai fazendo, vai construindo, e na própria aula, a cada aula, eu vou dividir em grupos, eles vão trabalhando os grupos, enquanto eles estão trabalhando, eu vou circulando nos grupos e vendo a evolução. Né? Então, com isso, Jefferson, o trabalho que você teve de correção extra-sala, ele acaba ficando intra-sala, porque na própria sala eu já consigo fazer algumas avaliações, né, desses marcos de entrega. Então, eu acho que isso a gente não pode nem para o 8, que é não fazer nada, porque senão a gente vai entregar um aluno, um profissional que continua sendo só querendo todas as informações, e aí ele não vai conseguir emprego, não vai conseguir evoluir no seu mercado de trabalho, mas eu também não posso ir para o 80, que é querer sobrecarregar. Então, acho que a oficina com avaliações de KPIs, de entrega
e de avaliação que eu consigo, na própria aula, circular, né, perguntar, acompanhar os grupos de projeto, né, é uma alternativa viável. Mesmo que você fale, olha, mas eu não trabalho dessa forma. Se você faz lá um Socrative, se você faz um Kahoot, se você faz um Mentimeter, né, se você... A aprendizagem é trabalhar reflexão e feedback. Né? Se você trabalhar reflexão e feedback, com certeza você está trabalhando a aprendizagem, né, e está contribuindo para esse aluno. Né? Professor Samuel? Boa noite, Cíntia. É um prazer em tê-la no nosso meio. E aqui eu só quero fazer... Boa noite. Quero só, mais do que uma digressão sobre o que foi colocado, eu queria fazer questionamento mesmo, no seguinte sentido. A academia, há uns anos, né, nós fazíamos provas individualistas, buscávamos o nível de aprendizado por meio de decorações, e era uma metodologia que nós calçávamos, e inclusive nós somos formato disso. Nós calçávamos as nossas decisões cognitivas sem a rubrica que você mesmo apontou, né? E nós, por um parâmetro, né, de dosimetria, nós achávamos os valores. Hoje, o mundo moderno, inclusive até este momento da própria reunião, nós estamos experimentando as mudanças, inclusive as metodologias de ensino diferenciadas, né? E a gente precisa trazer a atratividade e a consciência de como se fazer aula por meio de N maneiras, e eu queria aqui questionar o seguinte sentido. Porque agora a gente chega e o produto final na empresa não se cobra mais aqueles valores individuais. O ótimo isolado morreu. Hoje é resultado de equipe. Ou a equipe faz, realiza, ou não se tem valor congregado ali. Então, aquele que se exponencia, eu sou melhor, eu sou a atração do negócio, esse não nos presta mais. Então, eu queria perguntar-lhe o seguinte, Cíntia. Você vê que esta metodologia começa a romper as barreiras do individualismo e progride para aferições, ainda que eu tenha uma dificuldade particular, porque advogado sou, de tangibilizar o que é subjetivo. Eu tenho uma dificuldade de ver isso, porque tanto, por mais que se crie algoritmos, né, eu ainda entendo que o ser humano está por trás desse algoritmo. Então, eu gostaria de saber duas questões. Você vê esta metodologia como uma forma de romper com o passado, a ponto de elidir, sair com aquela metodologia do ótimo isolado, o aluno, ele tirou 10, ele fez, por um novo processo. E a outra pergunta é, como trazer uma garantia dessa tangibilidade para que, ainda que eu sei do que o Rodrigo está falando, Rodrigo, quando fala que faz sistemicamente por cima de um projeto, seja ele lá um controle de KPIs, né? E aí ele vai aferindo intra-sala de aula aquilo que cada um está evoluindo, mas eu queria saber o seguinte, tem como nós tangibilizarmos cada dia mais, ou é importante essa tangibilização que você chama de rubrica, é importante essa tangibilização, ou assim, a ponto da gente ter esses dogmas, né, essas vertentes a aferir o nosso aluno, e isso reproduzir conhecimento. Eu só queria essas duas perguntas. Se isso reproduz uma ruptura com o passado, e se efetivamente a rubrica que você nos coloca joga uma situação de aprendizado em si. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor, pelas perguntas. Eu acho que sim, eu acho que as metodologias rompem com o passado. A literatura científica que estuda a cognição afirma que nós somos seres sociais com relação à aprendizagem. Nós aprendemos em comunidade. Por isso que as metodologias de aprendizagem colaborativa são tão aclamadas. Elas realmente são eficientes.
nós precisamos continuar, de qualquer forma, enxergando o indivíduo na sala de aula, porque nós damos o diploma para o indivíduo. Nós precisamos enxergar a aprendizagem do indivíduo. Então, nós colocamos o indivíduo para aprender colaborativamente, e em algum momento nós precisamos avaliar a aprendizagem dele. O quanto ele chegou lá. Então, eu vejo que isso é importante. E por que que a rubrica é tão importante? O critério de avaliação. Ele reduz muito a subjetividade. Ele ajuda a reduzir. Claro que não elimina. Mas ele ajuda extremamente a reduzir. Mas o que eu acho mais importante é que ele deixa muito claro para o estudante o que se espera dele e ele permite uma autocorreção prévia. Então, se eu entrego para o meu estudante uma rubrica de avaliação antes de uma prova, digamos que eu use uma prova, não tem problema nenhum usar uma prova. Eu digo para ele, vai ter uma prova em que você vai ser apresentado a um caso. Você vai estudar esse caso e eu vou avaliar a sua aprendizagem de acordo com tais critérios. Eu vou ver se você é capaz de fazer isso, aquilo, aquele outro. O estudante vai para casa estudar. Ele vai estudar olhando para essa rubrica e pensando, será que eu estou sendo capaz disso aqui? E se ele tiver dúvidas, ele vai perguntar para o professor, ele vai conferir com um colega, ele vai estudar de novo. O exercício de elaborar para si mesmo perguntas sobre a sua própria aprendizagem é um exercício de metacognição. E só aprende quem reflete. Então, obrigatoriamente, nós colocamos o nosso estudante para refletir. E ele não tem como argumentar que ele não sabia dos critérios. Ele não tem como argumentar que nós fomos injustos. Por que, professor, você me deu meio nessa questão? Quando a gente entrega para ele simplesmente meio. A gente tem que ficar argumentando. Quando você corrige uma atividade com rubrica, você mostra claramente para o aluno. Você não atendeu esse critério aqui. Você não demonstra que você associa Lé com Cré. Né? Ou você diz, ok, por que você acha que você cumpriu essa rubrica aqui? Você faz essa pergunta. Tipo, reverte o ônus da prova, né? E aí, o aluno vai ficar te olhando, e se ele não for capaz de argumentar, ele mesmo já percebe que ele não deu conta. Mas o que é mais legal? Às vezes ele é capaz de argumentar. E você olha para aquilo e diz, você tem razão. E eu vou revisar isso aqui. Você me convenceu. Então, você dá a oportunidade do estudante elaborar argumentos. E essa é uma aprendizagem incrível. E quando o estudante elabora um bom argumento para mim, eu fico feliz da vida. E eu aumento a nota dele, se for o caso. E feliz, porque ele realmente demonstrou aquela aprendizagem e eu não tinha visto sobre aquele aspecto. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos estudantes, no final, sejam melhores do que nós. E que eles demonstrem aprendizagem, né? A gente não está ali brigando por nota ou quem é o mais forte, sabe? Divergir um pouco na resposta. Eu respondi, professor? Sim, a minha preocupação é sempre se ele vai levar a cognição, né? Então, é uma metodologia que você expôs, ou seja, pela rubrica você dá a gradação, né, a dosimetria daquilo que é, e aí você tem, inclusive, pelo que essa experiência que você está nos passando, é que você dá um feedback para ele, um feedback ativo, onde há uma reciprocidade entre você e ele, da troca do questionamento da rubrica, né? Olha, você foi mal por isso, aí ele entra num diálogo e te argumenta sobre os pontos que ele abordou, que muitas vezes nós, professores, nós não somos mandatários do saber, né? Então, aí, inclusive, a gente faz um retrocesso, um processo ganha-ganha. Ele ganha no conhecimento e nós ganhamos também naquele aprendizado do retrocesso. Achei legal. Parabéns, professor. Obrigado. Obrigada. Samuel, a rubrica, ela tira aquela questão,
o Samuel me deu essa nota. Ele vai agora, pô, eu tirei essa nota. Porque ele sabe avaliar, ele sabe o critério. Então, ele sabe o que ele podia fazer para chegar lá. E você deixou claro para ele que se ele tivesse se esforçado para cumprir aquele outro indicador da rubrica, ele ia ter uma outra avaliação. E daí ele reconhece que depende do esforço dele. Que você fez a sua parte e que depende do esforço dele. Professor Ricardo? Professor Montefusco? Sim, pronto, boa noite, estava com o microfone desligado. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Uma vez, boa noite, né? E, sim, muito claras as suas explicações, né? Mas como tem sempre alguém que gosta de questionar um pouquinho mais, eu vou colocar aqui um parecer meu aqui, né, de professor que já foi tempo integral de escolas aí, tenho 32 anos de magistério, né? E dizer que, por favor, me entenda, né? Eu sou homem da ciência, eu sou homem de projeto, eu já também fiz várias pós-graduação, mas eu vejo que, às vezes, nós ficamos um pouquinho assim no campo da utopia e não muito no pé no chão, né? Eu vou tentar resumir, assim, por exemplo, esses meus 32 anos de experiência, dizendo o seguinte, né? Em primeiro lugar, que eu sou fã de quem estuda, porque eu sou um estudioso nato, né? E acho que as coisas evoluem. Mas o ensino é uma coisa muito delicada, principalmente para os jovens hoje em dia, que eles não podem ficar mais do que 20 minutos sentados numa cadeira, porque os psicólogos dizem que isso lhes faz mal. Mas quando eles vão nas redes sociais, eles são capazes de se abster durante 3 horas, eles esquecem que estão sentados. Mas, ponto, né? O problema que eu vejo, assim, desculpe, eu vou tentar resumir, né, que para resolver os problemas do cotidiano, como bem salientou, é necessário, e olhar para fora, é preciso primeiro saber quais são os problemas que devem ser resolvidos, né? Eu fui professor de pontes, inclusive, vários anos em uma outra faculdade, né? E aí também me permite chamar de você, porque eu sou um pouquinho mais velho, ou sou menos jovem, né? E para chegar a fazer com que o aluno discuta o porquê que a ponte quebrou, né? Isso é humanamente impossível numa aula de pontes, porque a quantidade de matéria que a gente tem que dar para que o aluno saiba o arroz e feijão de como, a princípio, colocar aquela ponte, é uma coisa que, desculpe, não faz ideia, né? Então, eu acho que, assim, no frigir dos ovos, nessa coisa moderna de competência, quem que tem que ter a competência não é o aluno, é o professor. É cada professor que é indicado para dar uma disciplina. Eu já fui professor de várias disciplinas, o Rodrigo talvez saiba disso de longa data, que ele me conhece, né? Inclusive, já dei aula em 7 universidades, não sei se isso é mérito ou demérito, né? Esta é a 7ª universidade, é o meu 8º, 9º ano, que eu dou com muito gosto, na Fundação Santo André. Então, a gente vê que primeiro... E o aluno, hoje em dia... não há tempo da gente ficar, por exemplo, nos requisitos, na conversa, nesse negócio de muito grupo. É lógico que existem disciplinas e disciplinas, né? Tudo isso que a professora mencionou, desculpe, não caberia nunca numa aula de cálculo, de geometria analítica, de computação. Por quê? Porque são disciplinas que vão fazer, por si só, o aprendizado daquela forma. E aquele professor, ele sabe como cobrar aquilo. Então, com certeza, não é o caso de competência, né? É um caso de competência de cada professor, que eu entendo, de dar a melhor aula que ele puder. E por isso que é interessante que as escolas tenham professores profissionais, como, por exemplo, é o meu caso. Eu não só dediquei esses 32 anos só ao magistério, mas comecei desde já do primeiro ano, porque participei ou estive presente em boas firmas de engenharia, eu sou engenheiro civil, né? Então, eu sei que, principalmente hoje em dia, né? Porque a engenharia, como disse, não é assim de exercícios, né? Algumas disciplinas precisam de muitos exercícios, porque o aluno tem como função naquela disciplina exercitar a mente no cálculo, né, na geometria analítica, na computação. Então, outros têm projeto, como, por exemplo, eu já fui professor de pontes, professor de estruturas de concreto, professor de estruturas metálicas, professor de estruturas de madeira. Então, a gente sabe, pela nossa experiência, o que tem que dar e como motivar. Por isso que eu disse, a escola tem que ter, antes de solicitar a competência do aluno,
solicitar a competência de um professor que vai, com certeza, além de dar o conteúdo, que, no meu entender, é muito mais importante que só a competência, né? Porque eu penso assim, desculpe, não adianta eu ter competência em meia dúzia de disciplinas se eu não tenho competências nas outras, porque o diploma é uma somatória de competências, né? Então, eu nem chamaria de competência, é uma somatória de informações que o aluno depois ele tem que trazer isto para ele dizer assim, olha, eu sou formado numa boa escola, então eu sou competente em todas as disciplinas. Agora, falar em competência numa disciplina, para mim não diz nada. Entende? Porque, e daí que você é competente naquilo e você não é competente naquilo? Entende? Desculpa, esse negócio de competência, como também o colega também falou, Jefferson, aí, né? É um pouco relativo, né? E depois, mesmo porque, mesmo à distância, às vezes a gente está dando uma aula, que acha que é uma aula razoável, tem toda uma listagem de alunos, olha, vamos, 2 minutos eu consigo, não consegue, porque a gente às vezes fala, e a metade daqueles alunos que deveriam estar ali não estão ouvindo, estão fazendo outros afazeres, então não tem nem como cobrar uma coisa um pouco mais, digamos assim, né, sistemática de grupo, principalmente quando a gente dá uma aula à distância, que felizmente, eu acredito que, com certeza, né, todos vamos enveredar para a aula presencial na medida da passagem do ano. Então, foi uma coisa provisória, né, talvez uma coisa não para se enaltecer, independente dos excelentes recursos, né, que a escola nos forneceu, recursos bons, arroz e feijão, que nos fez, inclusive, continuar dando as nossas aulas, ensinar nossos alunos da maneira que fizemos, e felizmente, como o professor Rodrigo sempre enaltece a todos nós, eu sou apenas um pequenino no meio de todos, ganharmos essa nota 5, que foi muito bacana, uma surpresa boa, né? Então, desculpa, professor, eu vou, que a palestra não é minha, mas dizer assim, né, que às vezes a gente quer muita coisa, quer uma integração, não há tempo para isso, quando a gente tem que dar um conteúdo, porque se um aluno sai de uma faculdade que é chamada de boa, uma universidade sem conteúdo, ele não vai conseguir exercer sua profissão, né? Por mais que ele possa estar entrosado, fazer uma série de atividades, mas quando for perguntado para ele, escuta, você sabe calcular uma ponte? Você sabe colocar um edifício de pé? Então, se ele não teve isto, e isso não quer dizer que não se possa modernizar as aulas, não quer dizer que o professor deva aumentar suas competências, né? Mas se ele não tiver aquele conhecimento, e qual é o último problema para encerrar? Que, infelizmente, hoje em dia, mas é infelizmente mesmo, a carga horária diminuiu muito, né? E as escolas também, de maneira plausível, põe uma série de atividades que fazem com que, excelente, né? Mas com que realmente o conteúdo seja muito apertado para ser dado, né? Ou então, ou se dá o conteúdo com uma certa expertise, né? Ou então a gente fica no campo só da filosofia, e eu acho que isso vai fazer com que o aluno, desculpe, para encerrar mesmo, de uma maneira final, ele não tem esse conteúdo necessário para praticar a engenharia, mesmo porque esses meus 32 anos de profissional e professor, a gente aprende depois muita coisa disso que, inclusive, falou muito bem, explicou muito bem, mas é na vida profissional. Então, a gente não, eu acho, do meu ponto de vista, que não deveríamos perder muito tempo em, assim, tornar uma coisa utópica, né? Que seria o ideal. Só passar, Roberto, Ricardo, para falar da professora. É isso, pronto. Só para passar a professora para ela poder falar. Vamos lá, professora. Desculpa, tá bom, professor. Vamos. É que esse paradigma, essa premissa, o professor está falando a partir de uma premissa que ela é equivocada. Então, é uma premissa de que desenvolver competências prescinde do conteúdo. E é uma premissa de que a função do ensino superior é dar conteúdo. Essa premissa, ela já caiu por terra no momento em que a internet nasceu. O conteúdo está disponível. Então, hoje, a universidade, para se manter relevante, o ensino superior, para se manter relevante, ele tem que desenvolver competências, porque se o estudante só vai desenvolver competências lá fora, ele não precisa vir para o ensino superior. Ele estuda sozinho, com algum mentor, o conteúdo está aí, ele tem acesso a isso. É diferente de quando a gente estudava, quando eu estudava, eu ia pedir um artigo na biblioteca, levava 3 meses para vir pelo Comute, vinha de fax. Hoje a informação está disponível.
Então, se a instituição de ensino superior continuar achando que a função dela é dar o conteúdo, ela vai morrer. Nenhum estudante precisa de nós para receber conteúdo. O estudante precisa do professor para desenvolver experiências de aprendizagem que façam com que ele saia da universidade se sentindo preparado para enfrentar um mundo extremamente complexo. E para ele enfrentar esse mundo extremamente complexo, ele precisa, sim, do conteúdo. Mas a forma como a gente aborda o conteúdo é que pode ser feita de uma maneira muito mais interessante. A gente não precisa que os alunos fiquem sentados. Eu fui assistir uma aula de física do MIT, o professor explicava um conceito durante 5 minutos e mandava todos os alunos levantarem, e os alunos iam para os quadros distribuídos na sala e resolviam um desafio. E o professor ficava circulando e vendo os alunos resolverem. E aí ele chamava um daqueles problemas e discutia com a turma onde que estava o erro. Aí todo mundo sentava, prestava atenção naquilo, vamos para o próximo conceito. E assim era a aula inteira. Então, a gente pode fazer diferente, nós temos as condições, nós temos estudos sobre isso, a ciência da cognição fala isso, e as universidades no mundo estão sendo questionadas a respeito da sua relevância. Todas aquelas que permanecerem como eram, não vão sobreviver. Então, é esse o paradigma. Teve uma vez que eu estava dando uma oficina de Project-Based Learning para uma turma, e tinha uma professora da veterinária. E ela me disse, Cíntia, eu tenho 20 semanas, e eu tenho que ensinar 20 parasitas na disciplina de parasitologia. Os parasitas não são os alunos, os parasitas são o conteúdo dela. Ela estava com esse discurso de eu tenho muita coisa para dar. E por isso eu não consigo fazer nada diferente. Eu sou oprimida pelo meu conteúdo. Eu perguntei para ela, o que você quer dos seus alunos no fim? E ela me disse, eu quero que eles saibam evitar. Falei, então nenhum desses parasitas que você ensina é o teu conteúdo estruturante. O que você realmente quer que os alunos levem para a vida é como é que se evitam esses parasitas. Então, nas tuas 20 semanas, você pode propor para eles um projeto. Eles têm que projetar uma fazenda, o manejo de uma fazenda, de tal forma que essa fazenda seja parasita-free. Para eles conseguirem fazer isso, eles vão estudar, provavelmente, mais do que os 20 parasitas que você dá para eles em sala de aula, e vão fazer isso sozinhos. Eles não precisam de você para dizer, cada semana, os mesmos slides. Cupim, sei lá, não, piolho, pulga, cupim acho que não é parasita, não. Piolho, pulga, hospedeiro intermediário, ciclo, lá. Eu fiquei imaginando as aulas dela. Cada semana um parasita, os mesmos slides, só trocava a informação. Desnecessário. Não era isso que ela queria que os estudantes aprendessem. Quando ela localizou o que ela queria que os estudantes aprendessem, ela sabia isso. Ela não levou um segundo para me responder. Ela mudou totalmente a visão que ela tinha do próprio ensino. E mudou a vida dos alunos dela, com certeza. Que saíram com esse aprendizado. Então, estratégias de ensino tem, só que nós precisamos ter a mente aberta para pensar em novas possibilidades. A menos que o que a gente esteja fazendo esteja dando ótimos resultados. Se o que a gente está fazendo em sala de aula hoje está produzindo estudantes, egressos, extremamente competentes e preparados para o mundo lá fora, se a nossa evasão é baixa, se a nossa reprovação é baixa, não mude, o time está ganhando. Mas se nós quisermos melhorar o que a gente faz, não é continuando com as nossas práticas que a gente vai ter um resultado diferente, né? Isso é tradicional, já virou ditado popular. Então, eu vejo assim, professor, né, que desenvolver competência não significa que o estudante saia sem conteúdo, pelo contrário,
desenvolver competência exige do estudante muito mais do que quando a gente se concentra em dar conteúdo. Entendi. É mais complexo. Entendi, eu sei. Por isso que eu disse, né? A competência, ao meu ponto de vista, deve começar pelo professor, porque cada disciplina deve ter um profissional competente, não só para lhe dar o conteúdo, que é fundamental, Sim. Nenhuma, porque sem conteúdo não se forma engenheiro, do pouco que eu sei da engenharia civil, né? É lógico que eu não sou avesso a essa competência, porque eu lhe falei, eu sou um estudioso nato, graças a Deus até hoje, eu vou continuar mais lutando, se Deus me permitir. Eu gosto muito de estudar, fazer pesquisa, tanto como a professora, né? Mas eu sou muito pé no chão, no sentido de que, e agradeço até pelo fato de que concordou parcialmente comigo, no sentido de que se está se fazendo uma coisa boa, que está tendo sucesso, né? Sim. Então, eu vou, e no meu caso particular, continuar exatamente como eu estou fazendo, sem querer parar os meus estudos, porque, desculpe a falsa modéstia, eu tenho tido bastante sucesso naquele pouco que eu sei, e ministrar da maneira melhor possível como eu aprendi, não só onde eu me formei, nos cursos de pós e no mercado, porque, agradeço muito, porque, puxa, era a luz que eu precisava, falar assim, você está fazendo certo, né? E time que está ganhando não se mexe, mas sempre, não deixando de olhar para o resto, é lógico que eu quero acompanhar todo mundo, eu não quero ser o patinho feio, nem aquele que faz o diferente, eu sei que tudo, Pessoal, só para evolui, né? poder ir pro... Então, agradeço pelo apoio, Uma outra sei pergunta. que eu posso continuar, e vamos em frente. Obrigado, professora, está ótimo, muito obrigado pela atenção. Pessoal, eu gostaria só de reforçar, né? A grande mudança de modelo mental que a gente quer trazer aqui para os nossos professores, né? É que, lógico, eu não posso prescindir de exercício, porque o exercício ele faz com que eu ganhe habilidade, né? Ganhe celeridade e ganhe segurança no que eu estou fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fazer um exercício sem reflexão é cair no vazio, é ser repetitivo. Né? Fazer toneladas de contas de cálculo sem refletir se aquele resultado que eu cheguei é um resultado coerente, sem saber interpretar um gráfico, uma tabela, é dar aula para o vazio. É fazer uma formação vazia. Então, você consegue, sim, trabalhar competências em cálculo, em geometria. Você consegue trabalhar competências em todas as disciplinas. A questão é que ninguém está se falando, olha, você vai abolir exercícios ou você vai abolir a aula expositiva dialógica. É um complemento, é um mix. Você, enquanto docente, vai encontrar a melhor forma desse mix, mas pensando sempre na reflexão que você está promovendo em sala de aula. O aluno, se ele gosta de, como foi colocado aqui no chat, assistir Netflix, é porque aquilo é prazeroso. Ele está tendo prazer da nossa aula? Ou ele vem aqui e fala, pô, que saco que eu estou indo para aquela aula? Desculpe o perdão da expressão. Ele tá enxergando que aquilo vai fazer sentido para ele? Então, acho esse é o grande ponto. Aquilo faz sentido que ele vai poder enxergar que aquilo é aplicável? Hoje eu dei uma aula de capacitores elétricos, falando todo o conceito físico de capacitores. Eu comecei a aula falando de aplicações. Que um capacitor está num flash de uma máquina fotográfica, que a tela do teu celular é uma tela capacitiva, que ele está num sensor de uma indústria, um desfibrilador para quem tem um ataque cardíaco. 5, 10 minutinhos da minha aula que eu gastei falando de aplicações e mostrei um vídeo de aplicações, eu já aumentei o engajamento naquela aula, que é uma aula teórica. Então, ninguém está falando que tem que prescindir da aula de cálculo, ainda mais em cálculo de estrutura, cálculo de eletrônica, assim por diante. Mas vamos promover a reflexão. Né? Professor Salai? Boa noite, professora Cíntia. Boa noite. A minha pergunta, na verdade, é verificar um pouquinho da experiência da PUC.
Porque todos nós sabemos que uma das principais mudanças em curso é a passagem de um professor individual, que trabalha sozinho com a sua turma, para um trabalho conjunto entre professores, numa diversidade de abordagens pedagógicas. Isso é claro de que, para todos nós, professores, a gente tem essa clareza de que é isso que está acontecendo no mundo hoje, e não está acontecendo a partir de agora, nem muito menos por causa da pandemia. Isso está acontecendo nas melhores universidades, é isso que está acontecendo, é aquele mudança de paradigma, não é o professor sozinho cuidando da sua turminha, não é? E sim, agora, os próprios professores precisam se organizar, né, nesse trabalho conjunto para discutir a questão das competências e saber como que cada componente curricular pode colaborar com os outros. Isso não é uma prática comum entre os professores. Nós sabemos, não é uma prática comum. Na minha universidade não era uma prática comum. Não foram poucas as vezes, eu estudei numa universidade pública, estadual, e não foram poucas as vezes em que um professor vinha falar de assuntos que o outro já tinha dado, né, refletindo justamente que só era conteúdo, despejar conteúdo. A minha pergunta nesse sentido é como que, assim, alguns exemplos só de como que a PUC lidou com isso, nesse momento de ter que trabalhar com os professores, nesse esforço de eles criarem essa cultura de um trabalho conjunto entre eles, né, nas disciplinas comuns, né, na nossa área aí de alimentos, de bioquímica, como que se organizaram, porque, principalmente, nesse período que nós aprendemos a usar melhor Google Meet e outras ferramentas tecnológicas, nem precisa mais de presencial no encontro de professores. Então, como nós estamos aqui discutindo desde as 7h30, né, o quanto que você já não contribui conosco, e se tivéssemos só papeando, então, teríamos tido até muito mais riqueza. Eu queria saber se na PUC vocês adotaram alguma estratégia específica nesse momento de agrupar os professores das disciplinas comuns, transversais. Não sei se você tem algo aí para poder me dizer. Sim, tem alguns exemplos, algumas escolas têm disciplinas comuns, a Escola de Ciências da Vida tem, a Engenharia também tem, a Escola de Negócios também tem, e aí os professores se reúnem e compartilham experiências quando eles ministram uma mesma disciplina, por exemplo, para várias turmas, e existem encontros entre os professores, por exemplo, do primeiro período ou do segundo período de um curso, uma vez por semestre, em que eles contam o que eles estão fazendo. E existe uma consulta também aos professores de períodos posteriores, como é que os estudantes estão com relação às tais e tais aprendizagens. E aí, se os professores lá da frente sentem falta de alguma coisa, os professores do início reformulam algumas práticas para poderem ajudar a desenvolver aquelas aprendizagens que estão faltando. Então, várias escolas e vários cursos organizam esses fóruns. A gente tem também um simpósio de prática docente, que é da universidade toda. Os professores vêm mostrar suas práticas, o que eles estão fazendo de novo, vêm compartilhar. Tem o fórum de discussão das matrizes por competência, em que os núcleos docentes estruturantes trazem o que é que está acontecendo, as dificuldades que eles têm e tudo mais. E o que amarra o currículo é o mapeamento das competências, porque o curso tem entre 4 e 6 competências, normalmente, que são desenvolvidas, e o conjunto de disciplinas vai desenvolvendo essas competências. Então, cada disciplina contribui um pouquinho. E você vai construindo isso, e tem um momento no currículo em que existe a certificação. Então, quem certifica a competência é um professor de uma disciplina certificadora. E se os estudantes não demonstram resultado lá, isso repercute em todo mundo que está atrás. O estudante não demonstrou lá. O que é que a gente está fazendo? Né? Isso é uma coisa interessante, porque é uma avaliação externa. Né? Então, a gente não diz, porque o professor sempre acha que os alunos dele aprenderam. Mas aí a gente pergunta para alguém que vem depois, eles aprenderam mesmo?
Eu quero que você avalie, não eu. E você lá me diz se aprenderam ou não. E se esse externo disser que não aprendeu, eu reviso a minha prática aqui. E assim, os professores ficam sempre evoluindo. Tem muito, assim, essa questão do núcleo. Então, tem o núcleo da química, tem o núcleo da matemática. Hoje a gente tem professores de áreas diferentes ministrando a mesma disciplina juntos. Isso é um desafio. Tem isso no direito, tem isso na engenharia, e demora. Você coloca física com geometria analítica na mesma disciplina. Você coloca o direito prático e o direito teórico juntos na mesma disciplina, e eles nunca tinham se falado. E aí, eles têm que começar a conversar, demora um pouco, erra bastante, mas vai aprendendo no caminho e vai evoluindo, é isso que importa. Ótimo. Então, a nossa experiência é de evolução e de aprendizagem mútua. A gente diz que não é à toa que nós temos que ser um corpo docente. A docência não tem que ser isolada. Nós temos que ser um corpo, né? Daí que é a nossa força. Obrigada, professor. Agradeço aí, né? Uma salva de palmas aí, a professora. Obrigado aí pela brilhante palestra, pelas reflexões que trouxe aqui para o corpo docente, né? Com certeza agregaram bastante aí, né? Para a nossa aprendizagem e para que a gente possa fazer uma aprendizagem cada vez mais significativa. Então, meu muito obrigado. Obrigada. Né? E vamos agora para o intervalo e convido os docentes aí para o segundo horário da palestra com a professora Márcia. Muito obrigado. Muito obrigada, Cíntia. Boa noite. Obrigada, gente. Bom semestre para todo mundo. Obrigado, obrigado. Cuidem-se. Obrigado. Tchau, tchau.